Olá! Esse é o Minha Idade Não Me Define Cast, um espaço onde mãe e filha falam sobre as dores e delícias de envelhecer. Meu nome é Carla Leiter, sou jornalista, tenho 60 anos e hoje tenho o prazer de trazer a Fran Winandi. A Fran é psicóloga, fez MBA em RH, fez mestrado em administração de empresa, ó, tem que ficar com e autora do livro Etarismo, um novo nome para um velho preconceito. A Fran também foi uma das primeiras a levantar a bandeira do preconceito etário dentro das organizações. E esse é um assunto que é muito importante, porque o que acontece? O mundo está envelhecendo. A pirâmide etária invertida. Então, a gente tem um monte de gente cada vez mais velha dentro, né, no mercado de trabalho, que não sabe para onde ir, que tem que se reinventar, porque não quer parar de trabalhar, porque tem contas a pagar. As organizações não sabem como reter esse talento, não querem, a Fran vai falar disso. Esses talentos estão maduros, não conseguem trabalho. Então, esse é um assunto de extrema urgência, porque ele só vai piorar. E a gente não vai falar nem de previdência privada. Mas é um assunto que exige reflexão, tanto para nós, que estamos no mercado de trabalho, como para as organizações. Fran, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Bom que você está aqui. Obrigada, eu que agradeço o convite. Estou muito feliz. Então, vamos começar por um lado mais solar, né, dessa história. Sim, vamos. O que é um profissional maduro? Vamos pensar primeiro no que está trabalhando, que ele pode perder o emprego, ou então o que está em busca de emprego. Quer dizer, como é que ele tem que se preparar para esse novo tempo? Tá. Eu tenho conversado com muita gente que está procurando emprego ou que conseguiu um emprego recentemente. E o que eu percebo, Carla, é que as pessoas têm que ter uma atitude positiva. Eu sei que é difícil, é um momento muito difícil, porque tem o preconceito, né? E as pessoas têm muita preocupação com relação a isso, porque de repente, de uma hora para outra, você se vê desempregado e aí você fala: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Só que o fato de ter uma atitude pessimista com relação a isso só piora, né? Então, muitas pessoas se vitimizam, ficam esperando, reclamam que, puxa, tem preconceito, eu não consigo arrumar nada, as empresas não me contratam no Brasil, com 40 anos a gente já não consegue, blá, 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 blá. E aí, com isso, acaba afastando, né, afastando as oportunidades. Eu acho que a primeira coisa é a atitude positiva, né? Aí, lógico, a gente vai também cair na questão do lifelong learning, que acho que é fundamental, né? Ter isso na cabeça, que a gente não para de aprender a vida inteira, então a gente tem que estar se reciclando, se atualizando. Ah, eu não sei mexer com, sei lá, tecnologia, né? Sabe sim, vai procurar, né? Tem vários tutoriais no YouTube, tem várias formas de você aprender a lidar com tecnologia. Aproveita que você está com um pouquinho de tempo e vai pesquisar, né? Eu sempre oriento que, assim, quando a gente fala em lifelong learning, não necessariamente significa que você tem que ir fazer um curso, se matricular e tal. Você tem que incluir esses momentos de aprendizado no seu dia a dia. Então, por exemplo, o meu inglês está enferrujado porque eu não utilizo. Tá bom, então na hora que você vai fazer uma esteira, né, que você vai, sei lá, fazer algum exercício, você vai caminhar, coloca um podcast em inglês e tenta entender aquilo, começa a ficar mais fácil para você. Então, tenta colocar momentos de aprendizado dentro das suas rotinas do dia a dia. Acho que isso facilita bastante. Então, eu acho que é isso, atitude positiva, lifelong learning. E a terceira coisa é networking, parceria, porque a gente percebe que nada acontece se você ficar no seu casulo, na sua casinha, né? Então, acho que a gente precisa estar se conectando com as pessoas, né? Conversando com as pessoas, pedindo não pedindo ajuda assim, eu estou desempregado, pelo amor de Deus. Não é isso, né? Mas assim, se colocando abertamente, colocando que você está em busca de oportunidades ou que você pode fazer uma parceria com aquela pessoa, oferecer algum tipo de serviço, ou sei lá, para alguma E empresa, em enfim. evento é super importante, né? Participar de eventos, tem vários cursos gratuitos, né? Então, é aquela coisa, quem não é visto não é lembrado, né? Então, é isso, porque se você ficar dentro da sua casa esperando aquilo acontecer, não vai acontecer nada.
né? Quando você fala de atitude positiva, me dá um pouco, fico pensando numa atitude poliana, que também não é, que eu acho que é importante, quer dizer, você está lá, você precisa pagar a conta, então, na realidade, acho que a gente está falando de uma atitude mais proativa, talvez, né? Sim, mas é proativa, mas é uma atitude, quando eu falo positiva, é que assim, é a questão do vitimismo que tem Entendi. incomodado muito, sabe? Fala um pouco mais É disso. essa coisa de assim, o tempo inteiro você colocar a culpa no outro. Uhum, A empresa não me quer, o mercado não contrata pessoas mais velhas, sei lá, não existem oportunidades. Então, assim, nada, eu não posso fazer nada, porque isso tudo depende do outro, isso tudo uhum, depende, né, do cenário. E não é assim. Porque por pior que esteja o cenário, se você é uma pessoa, né, proativa e que está procurando alguma coisa, mas de um jeito saudável, sabe? De um jeito positivo, né? Você pode fazer um trabalho voluntário, né? Isso é um jeito de você se manter ocupado e de repente de você ter novas ideias e pensar em coisas diferentes. Então, eu acho que é um pouco por aí, sabe? Não é poliana, mas eu acho que não pode se vitimizar. E qual que é vamos pensar na pessoa que foi demitida, depois a gente, né? Tá Qual que é o bom? primeiro passo? Pô, ela foi demitida, o que que você, né? Ela tem que fazer uma transição de carreira. O que que você falaria para essa pessoa? Fora manter essa atitude proativa, ela tem que atualizar o currículo, ela tem que fazer uma mentoria, que eu acho que seria mais fácil mesmo, né? É que eu acho que depende da situação que a pessoa tá, mas vamos lá. Eu fui demitido, não esperava, ou enfim, estou há né, muito tempo numa organização e tal. Primeira coisa, para, né, respira, pensa que o mundo não acabou, né? E eu acho que tem uma coisa de você olhar para dentro, né, pensar no que você estava fazendo e tentar fazer um exercício de ver se o que você quer daqui para frente é a mesma coisa que você estava fazendo. Porque às vezes Uhum, esse é um momento de reflexão, de autoconhecimento, parece papo de autoajuda, né? Mas é um pouco isso. É um momento que você para e fala: caramba, eu não estava feliz. uhum. Eu estava fazendo um negócio que, ai, porque eu estava, né? Mas eu não quero mais isso. Puxa vida, então tenta pôr no papel o que que você faz bem, que os outros reconhecem que você faz bem, sabe? E que você de repente poderia embrulhar de um jeito diferente, oferecer de um jeito diferente. Porque primeiro você precisa pensar nisso para depois olhar para o teu currículo, né? E aí trabalhar o teu currículo para ele ficar com a cara do que você quer oferecer, porque Ah, não ao contrário, né? não, às vezes a pessoa vai lá e só atualiza o currículo. Então vamos dizer, eu fazia, sei lá, planilha, controle, blá blá blá. Eu odeio fazer isso, mas eu atualizo e pronto, e mando. E aí me chamam para uma oportunidade para fazer aquilo que está no meu currículo, porque a pessoa não tem bola de cristal para saber que não é aquilo, né? Sendo que você, de repente, sei lá, poderia fazer, vamos dizer que dentro dentro das coisas que eu fazia, eu era uma pessoa que planejava eventos muito bem, sempre gostei de fazer isso. As pessoas me reconhecem como alguém que planeja muito bem a parte de eventos e tal. Por que que eu não posso destacar isso no meu currículo, né? E tentar entrar para esse caminho, que é um caminho diferente do que eu fiz até hoje, mas que era uma das coisas que eu fazia e que não está destacada no meu currículo. Então, eu tenho que, depois de fazer essa autoanálise, aí sim eu vou trabalhar o meu currículo, aí eu vou trabalhar o meu LinkedIn, meu perfil no LinkedIn, e aí eu vou trabalhar as minhas conexões, né? Ah, Aí que sim, porque quais interessante. são as conexões que eu tenho, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, na área de eventos? Vamos dizer que as minhas conexões são todas na área industrial. Eu venho de uma área industrial, mas eu quero ir para a área de eventos. Eu tenho essas conexões? Não tenho? Puxa, de repente, tá na hora de eu chamar gente diferente, fazer contato com outras pessoas, fazer cursos nessa área, sei lá, em eventos, né, voltados para isso. Então, você tem que ir fazendo essa mudança, sabe, no seu caminho, de acordo com o que você quer. Agora, tudo bem, pode ser que você queira ficar na mesma área fazendo a mesma coisa. Aí tudo bem, é só você atualizar e mandar o seu currículo atualizado, atualizar seu perfil no LinkedIn e tudo bem, né? Então depende, por isso que eu digo, depende do que você quer, depende do caminho que você quer seguir. Mas normalmente, quando as pessoas chegam nessa fase, perto dos 50, é a hora que, sabe, como É, diziam os etruscos, cai a ficha. Ai, caramba, eu vou aproveitar. Não, agora eu vou me dedicar, sei lá, eu amo cachorro. Eu vou fazer alguma coisa com o cachorro.
tem nada a ver com o que eu fazia, mas eu vou começar a fazer alguma coisa para lidar com o cachorro, por exemplo. Então, sabe, você tem que fazer com que, né, tudo que tenha um caminho para isso, porque também não adianta nada eu colocar lá que eu sou, sei lá, né, analista de planejamento, não sei o que lá, e que agora eu quero fazer alguma coisa com o cachorro, né? Um exemplo Não, é super esdrúxulo. interessante, porque quando eu fiz a transição de carreira, né, com 55 anos, que eu fui batendo cabeça, batendo, eu acho que eu teria feito a primeira coisa no LinkedIn, né? Ah, Eu acho que muita gente vai direto para o LinkedIn. E não é. Você está falando, olha, tem um caminho, e eu acho que esse caminho teria me ajudado muito. Então é legal isso que você falou. Quer dizer, planeja, pensa direito, respira. respira. O mundo não acabou, né? Porque é isso. A pessoa acha que assim, perdeu o emprego na sexta, na segunda já tem que estar com tudo pronto, currículo, LinkedIn, darará. Não, às vezes você precisa de um tempo, às vezes você precisa parar para pensar se aquilo é o que você quer de verdade, né? É que às vezes, por exemplo, se ela é uma PJ, talvez ela não tenha recursos, mas aí o que eu acho que a gente teria que falar, isso você vai dizer melhor do que eu, para pessoas que são mais jovens, bom, vamos fazer já um planejamento financeiro, quer dizer, talvez eu seja despedida, como é que é isso, né? Então talvez tenha esse passo, né, de... Então, foi muito bom você falar nisso, porque assim, eu trabalho por conta própria já há mais de 30 anos, né? Então, há muito tempo que eu não tenho essa rede que as pessoas que estão em organizações acreditam que exista, porque ela não existe. Você pode ser mandado embora amanhã, né? Então, não tem essa rede de segurança. Qual que é a tua rede de segurança? Você vai receber, sei lá, 1, 2, 3 salários, é isso? Né? Então, não tem. Então, o que a gente deveria sempre fazer ao longo da vida é tipo que nem o lifelong learning, né? O lifelong economy, não sei como a gente Não, pode é chamar. Você verdade. tem que guardar lá, sei lá, né? O ideal é 30%, mas nem sempre isso é possível. Então, você tem que guardar um X lá do que você ganha todos os meses, seja você PJ, CLT, o que for, porque você pode ficar doente, você pode precisar, sei lá, pode acontecer algum imprevisto na sua vida, ou você quer fazer um curso maravilhoso fora do Brasil, carésimo, sabe? Você tem aquilo, né? Ou você quer fazer uma viagem incrível para você te dar de presente, sei lá, guarda um pouco de dinheiro, não gasta tudo, né? Eu acho que isso também é um. E eu vejo os meus sobrinhos já desde, assim, tem alguns sobrinhos que com 28 anos já guardavam um X do salário deles, sabe? Eu falava, nossa, com essa idade eu nunca parei para pensar nisso. O que eu ganhava eu torrava, não guardava, né? Demorei para ter essa consciência. Eu acho que também acho que na nossa época o trabalho era uma garantia. E É, hoje não é hoje mais, não. quer dizer, o fato de você estar empregado não quer dizer nada. E eu acho que você podia falar um pouco da mudança do trabalho, né? O trabalho não é mais, você não tem trabalho, você não tem mais CLT, com algumas exceções, como você vai contar, quer dizer. Então você tem que estar mais adaptado ainda para esse mundo que é totalmente fluido, né? Você não É, tem garantia de nada dentro do trabalho ou fora do trabalho, né? eu tenho até alguns amigos que têm um certo preconceito com essa coisa de PJ. É muito engraçado. Ah, agora só me aparece vaga PJ, né? Tem empresa que quer me contratar como PJ. Mas é aquela ilusão da rede, de novo, né? De achar que é CLT. E tem cada vez menos vaga CLT mesmo. Infelizmente, eu acho, para algumas pessoas, né? Como para mim há muito tempo isso não é uma realidade, isso não me incomoda. Mas, assim, hoje, e a tendência é essa, a pessoa como eu. Provavelmente como Como eu, você, né? nossa. A gente tem vários trabalhos diferentes. Ao longo do dia, eu trabalho em coisas totalmente diferentes e eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque, primeiro, não tem rotina, né? Você está fazendo. Você tem que virar o teu canal, porque assim, é totalmente diferente uma coisa da outra que você faz. Aí eu, por exemplo, trabalho com transição de carreira, trabalho como conselheira, trabalho com palestra, trabalho Professora, como né? professora, como consultora. Então, assim, são várias possibilidades que vão me aparecendo, produtora de conteúdo, várias coisas que vão me aparecendo, são trabalhos.
né? E para cada um eu tenho que estar numa sintonia, para cada um eu tenho um desafio intelectual, e isso é muito bom. Só que assim, eu não tenho um salário, né? Eu recebo X daqui, Y dali, darará, e eu vou juntando essas coisas, né? Eu acho que é uma mentalidade que muitas pessoas mais velhas, principalmente acima de 50 ou acima de 60, têm dificuldade ainda para se adaptar. E esse é o novo mundo, né? É, porque é tão difícil, né? Eu falo por mim, eu tô bem, tô crescendo, mas é viver perigosamente, né? É, Você não tem uma renda, você tem que estar se atualizando e é isso, né? então, principalmente se você não guarda ou não guardou. E também, considerando que a gente vai viver mais, né? Uhum. Então, eu acho que esse também, isso é uma coisa que assusta bastante. Porque, puxa vida, tudo bem, você tem uma média lá de expectativa de vida, mas quando você fala em média, você está falando da pessoa que vive nas piores e nas melhores condições, né? Uhum, uhum. Agora, se você olhar no seu entorno, por exemplo, minha mãe tem 94 anos, né? Quer dizer, a tendência é que se ela chegou nos 94, eu chegue, sei lá, nos cento e pouco, sei lá até quando, até que idade eu vou, né? Porque eu me cuido muito mais do que ela se cuidou. Não, não é certeza, mas sei lá, a tendência é que a gente vá vivendo mais, né? E aí, como que eu vou, como que eu vou fazer um pé de meia ad eternum, né? Para sei lá, para X tempo que eu não sei o quanto é. Então, e ao mesmo tempo eu tenho que pagar minhas contas, né? Eu tenho que viver, então é difícil, é bem difícil mesmo. Você sabe, caiu minha ficha na pandemia, que eu comecei a estudar com mais profundidade. Aí eu falei, caramba, acho que eu tinha na época 58. Falei, vou viver mais 40, 50 anos. Como é que vai ser, né? É isso? Vou viver até os 108 anos. Dei Não um é? Não, susto, né? e assim, não é assistência médica é um grande Sim. favor que a gente tem, porque assim, o meu pai, na última empresa que ele trabalhou, ele saiu com 65 anos, se aposentou, como era antigamente, ele negociou assistência médica para ele e para minha mãe até morrerem. Você imagina que essa empresa dele já foi vendida 3, 4 vezes, sei lá quantas vezes, e minha mãe segue com assistência médica. Agora ela tem 94 anos, tem uma assistência médica top de linha. Imagina se você tem que pagar esse negócio, que é o que provavelmente vai acontecer. Você vai ter que pagar, porque infelizmente a gente não confia, né, no sistema público. Então, essa também é uma outra preocupação que a gente tem, né? Nossa, porque se a gente fala desse mundo daqui 50 anos, a questão do trabalho é um pedacinho, É um né? pedacinho. Porque é isso que você falou, vai ter impacto na previdência, nos planos de saúde, sei lá com quem que você vai morar, nos relacionamentos, no Exato. estudo. Exatamente, né? Porque hoje você mora, por exemplo, você mora num apartamento, você paga um condomínio. Tudo bem, você consegue pagar seu condomínio hoje. Será que quando você tiver 90 anos, você vai conseguir pagar seu condomínio? Né? Ou você vai, sei lá, dividir sua residência num co-housing, ou sei lá, como que você vai viver, né? Então, são várias preocupações que também, se a gente parar para pensar muito, a gente não dorme mais, né? A gente já não dorme muito bem. É, Mulher na acima dos menopausa, 60, menopausada, já tem uma questão de um sono meio complicado, né? completamente. E se a gente parar, ficar pensando nisso, complica. Não, mas é que eu acho que o nosso trabalho, a beleza dele, eu acho que a gente vai influenciar mais as gerações que vão vir, sabe? Eu acho que o nosso trabalho hoje não é nem tanto para para nossa geração, no fato da gente trazer essa discussão à tona. Às vezes acho que eu estou enxugando o gelo, você deve ter essa sensação também. Uhum. Mas para tuas filhas, para as minhas filhas, para os seus sobrinhos, né? Eu acho que é Sim. isso. É isso. Eu percebo que agora eles estão nessa geração entre 30 e 40 anos e que começam a se preocupar com etarismo, por exemplo, né, com preconceito dentro das organizações, que é uma coisa que também não passava pela nossa cabeça, né, quando a gente tinha essa faixa etária, né? E agora eles já estão vendo essas discussões, talvez dentro da minha bolha, né, porque estão próximos, mas assim, alguns deles já conversam comigo. Nossa, já estou preocupado, né? Já estou preocupado, tia, né? Eu já estou perto dos 40, e aí, né? Realmente esse é um mundo preconceituoso, esse mundo das organizações. E eu acho muito triste que uma pessoa de 40 anos se preocupe com o preconceito dentro de uma empresa. Porque quem está dentro da empresa, muitas vezes, decidindo ou pavimentando esse caminho, não está preocupado. Só se preocupa na hora que perde o emprego, Uhum. né? E quando deveria estar lá exatamente trabalhando para mudar isso dentro da organização.
Mas dentro da sua experiência, qual é a faixa que começa a ter o etarismo com 40 anos, 45? Como que é Olha, isso? pelas pesquisas, que eu sou pesquisadora É, também, né, acadêmica, e pelas pesquisas, a gente percebeu que tem uma diferença dependendo do setor. Então, tem setores onde o etarismo ele é mais forte, já começa a partir dos 40. Tem setores, por exemplo, setor industrial, não. Né, você pode ver, na indústria você tem muita gente mais velha. Agora, se você olhar num setor, sei lá, né, publicidade e propaganda, pensei nisso. se você tem ali, sei lá, quando muito, sei lá, 5% da equipe acima de 40, não é? Startups agora começam a trazer pessoas mais velhas para ter um equilíbrio, né? Para poder, até para ter representatividade para falar com o cliente mais velho também, né? Enfim, mas isso depende do setor. Não é um negócio que dá para dizer, a partir de tantos anos. O que a gente percebe é que tem um preconceito muito grande ainda das pessoas que estão dentro das empresas relacionando cargo com idade. Então, eu não posso trazer, sei lá, um analista com 45 anos, porque na cabeça das pessoas está muito forte essa coisa que um analista ele tem que ter no máximo, sei lá, 30 anos, né, 35 anos, porque se ele ainda é um analista com essa idade, quer dizer que tem alguma questão de potencial aí, né? Hum. Então, sabe, essas normas de idade estão muito na cabeça das pessoas. Quando não, às vezes a pessoa parou, foi fazer outra coisa, voltou, sabe? Ou foi ser mãe, resolveu parar e aí volta para a empresa. Tem várias coisas aí que nem todo mundo é ambicioso, nem todo mundo tem as mesmas pretensões, né? Então, eu acho que por isso que a gente tem que fazer um trabalho mais profundo dentro das empresas para tentar combater o etarismo, porque está muito dentro da cabeça de cada um, né? Dentro da nossa, inclusive. São essas crenças autolimitantes e uma sensação de que eles não envelhecem, né? É. Exatamente. Não, e tem uma pesquisa que eu fiz há um tempo atrás que mostrou que os mais preconceituosos estavam na alta liderança. E isso é um problema, né? Quando você tem lá quem decide que está nessa faixa, inclusive, acima de 50, e que não quer trazer pessoas, né, acima de 50, primeiro porque assim, eles é que acabam passando isso, né, de cima para baixo. E aí a empresa fica refratária. Só que está nascendo menos gente. Daqui a pouco você não vai ter onde buscar, Não, e né? a pirâmide A inverteu. pirâmide Não inverteu tem mais e conversa, não né? tem. E assim, e é uma burrice, né? Falta de inovação, engajamento. Já todos os estudos mostram. Você pode pegar estudos que mostram a riqueza da diversidade etária, da intergeracionalidade. Então, assim, né? Todas essas coisas que vêm junto, né? Juntando jovens e velhos nas empresas essas são as sensibilizações que eu faço nas organizações, sabe? Eu tenho que mostrar os estudos, eu tenho que mostrar os números, para dizer, ó, vocês estão perdendo, vocês estão deixando de ganhar dinheiro, pelo menos isso, né? Porque vocês não têm representatividade aqui dentro, vocês não têm inovação. E aquela história da diversidade etária que abraça todas as outras. Então a gente tem, né? Você tem todas as idades em todos os pilares da diversidade, né? Não, você tem todas as idades e você tem as outras questões, né? Porque aí você, de repente, você é mulher, e você é Isso. mais velha, e você é negra, e aí É você. É. interseccionalidade, é isso, né? Então, por isso, o pilar etário é o que poderia, inclusive, puxar todos os outros para fazer um trabalho conjunto, né? Hoje até tive essa conversa com o pessoal de uma empresa grande até, né? Eles estavam me mostrando, olha, a gente tem o pilar gênero, o pilar... Foram falando de todos os pilares e aí, como sempre, o último é o geracional, né? E aí a gente viu que o trabalho que a gente está fazendo ainda é um trabalho de comunicação. A gente não, porque se você faz só um trabalho de comunicação, né, acaba ficando na superfície, você não aprofunda, né? O que que a gente poderia fazer? Bom, tem mil coisas que poderiam fazer, né? Vocês poderiam fazer um trabalho conjunto de todos os pilares, né? Todos os pilares e individual de cada pilar. Então, dá para fazer várias coisas, mas aí é uma consultoria, né?
Não, porque também aí você vê umas coisas que eles, né, não é o greenwashing, né, mas é o O grey-washing. é o greenwashing, porque eles fazem um anúncio que colocam o Maduro, mas a mudança interna não vem, né? A gente chama de tokenismo, quando você pega um para representar, né? É um Chama pouco isso. como? Tokenismo, quando você pega um, Uhum. você pega uma mulher só, Pois é. ou um idoso, ou um não sei o quê, né? Então, é aquele token, é aquela pessoa que está lá para você, para inglês ver, né? Para dizer É. que tem, né? Então, é isso que as empresas fazem mesmo. O que você acha que os jovens podem aprender com os mais velhos e os mais velhos com os mais jovens? Que eu acho que é uma pergunta clássica, mas muito necessária, né? Ela é necessária, sim. Eu acho que os dois lados têm preconceito, para começar. Então, eu acho que primeiro a gente precisa, inclusive, colocar isso na mesa, sabe? Não dá para a gente continuar com essa briga, né? Uhum. Exatamente pelo que você falou. A gente pode contribuir e aprender juntos. Então, os jovens, né? Existem estereótipos que dizem assim: o jovem é muito superficial, o jovem é, sei lá, Impaciente. ansioso, impaciente, cheio de mimimi, né? Não lê, tem várias coisas, né? Então, a primeira coisa assim, não, primeiro que você não pode colocar todo mundo dentro da mesma, né, da mesma panela. Segundo, eu acho que os jovens, eles têm várias coisas que eles podem trazer para a gente. Por exemplo, para mim, Fran, tecnologia é uma segunda língua. Sei mexer? Sei, mas eu perco um tempinho ali para fazer as coisas, né? Aprendo, mas não é uma coisa assim que eu saio fazendo, né? Então, muitas vezes, para mim é muito mais fácil, peço para minha filha, faz isso aqui para mim, porque ela olha, faz, Resolve, né? resolve em 2 minutos, eu ia perder meio período para fazer. Então, eu acho que tem uma sinergia interessante se a gente reconhecer isso, né? A velocidade, a facilidade com que, de repente, e as ideias que eles trazem para a gente com essas coisas, né? Então, isso é uma das coisas. Às vezes também de abrir a nossa cabeça com relação a preconceitos, porque eu acho que os jovens, eles têm uma cabeça muito mais aberta para um monte de coisas. A gente foi criado num universo muito preconceituoso. Quem tem mais de 50, quem tem mais de 60, principalmente, né? Então, na nossa época, a gente dava risada dos Trapalhões, que é mega preconceituoso, por exemplo, né? Programas de televisão, ou, enfim, piadas preconceituosas. Isso já não cabe hoje, né? Então, eu acho que os jovens, eles têm muito a ensinar pra gente, né? Os mais velhos, eles têm uma bagagem, um repertório, um jogo de cintura para lidar com situações que são situações de vida, né? Eu tive uma aluna, olha, foi tão legal, porque assim, eu estava dando uma aula lá na Faculdade de Negócios de Moda, né? Então eu dava aula para o pessoal da pós e era de recursos humanos, desenvolvimento. E quando eu comentei que eu lidava com diversidade etária, eu tive que explicar um pouco, porque ninguém tinha a menor ideia do que se tratava. E aí uma aluna falou assim: Fran, na minha área, que é uma área de atendimento ao cliente, a gente trouxe, o meu gestor trouxe uma senhora mais velha e tal, e ela tinha uma dificuldade enorme com Excel. Era uma coisa, a gente ficava rindo, fazendo piadinha e tal, né? Porque aquilo a gente falava: não é possível que ela não vai conseguir fazer, sabe? Como é que trouxeram essa pessoa? Enfim, um burburinho por trás. Até que teve um dia que teve um cliente quase que raivoso, né, que veio, acho que ligou, não lembro se ligou, se veio e tal, e assim ficou todo mundo apavorado, porque a gente, imagina, era uma equipe que a idade média era 25, 27 anos. Chega um cliente furioso, e com razão de estar furioso, pois disse que aquela senhora foi lá, atendeu, acalmou, resolveu, assim, ó, pá, uma tranquilidade que ficou todo mundo. Ela falou: dali para frente, a gente pegava e fazia planilha para ela, porque assim, Claro. todo mundo reconheceu, caramba, olha que bacana ter uma pessoa assim na equipe. Então, é isso, é você perceber o que cada um pode trazer de melhor e não ficar, né? Eu vou te falar no caso do Roberto também, que eu acho que é legal. Eu já ia te perguntar, porque, né, você está fazendo pesquisa com profissionais maduros, então eu queria te perguntar a história do Roberto, que acho que e também tem a história da Marli, né? Isso, não, é muito bacana, porque eu quis entrevistar pessoas acima de 70 anos que estivessem trabalhando em regime de CLT, né?
para ver se existe essa pessoa no Brasil, né? Porque se a empresa não contrata pessoas acima de 50 ou de 60, será que de 70 a gente encontrava? Então eu comecei a conversar com várias pessoas interessantes que estavam, sei lá, há 20, 30 anos dentro de empresas. E de repente me apareceu essa pessoa, o Roberto, que que tem 75 anos e foi contratado aos 70. Eu falei, não. Não, isso é um caso muito raro numa empresa de tecnologia. Bom, conversei primeiro com a gestora dele, né, que tem 39, e aí ela falou, Fran, é fantástico, porque assim, ele cuida de uma área, posso falar de infraestrutura, que é uma área bem complicada, grande, numa empresa de tecnologia. Então, você imagina, não pode acontecer nada com um ar-condicionado, com um computador, sei lá, não pode acontecer, né? Tudo tem que estar funcionando maravilhosamente bem. E ele é uma pessoa que faz toda a manutenção preventiva, cuida de tudo para que a gente não tenha nenhum problema. É alguém que está sempre se atualizando, sempre se reciclando, tem um astral fantástico. Corre de um lado para o outro o dia inteiro. Na pandemia, eu fiquei tão preocupada porque a gente teve que mandar ele para casa. Ele foi contratado um pouco antes da pandemia e como ele tinha 70 anos, ele era grupo de risco. E a gente teve que mandar para casa. Você não tem noção como foi difícil. Porque ele não queria ficar em casa de jeito nenhum. E a gente também queria trazer. Só que assim, ele falava, eu vou com 3 máscaras, eu preciso ir, entendeu? Então, ela falou super bem, mas assim, de tudo que ela falou, o que mais me marcou é que assim, ele é autogerenciável, ele vem com a solução, né? Aí eu falei, não, mas ele vem com a solução e não quer discutir, não quer, né? Já vem com a coisa pronta e tipo, eu sou o dono da verdade. Ela falou, não. Ele vem, ele fala, olha, tá acontecendo isso, eu acho que a gente tem que fazer isso. O que você acha? Algumas vezes eu achei que a gente poderia ir para um outro caminho, mas na maior parte das vezes a solução que ele me traz é a solução mesmo que a gente adota. Então, assim, ela falou super bem. Aí fui conversar com ele. Fiquei encantada, né? Porque realmente é uma pessoa com energia super positiva, que adora o que faz, que assim, nossa, contou a história de ele prestava serviços, né? Era um prestador de serviço. Então imagina eu sou PJ, né? Vamos dizer que um dos meus clientes resolve me fazer uma proposta aos 70 anos para eu ser funcionária de uma empresa, head de uma área. Foi o que aconteceu com ele. Então, e assim, ele foi, acho que até ele ficou surpreso, porque era uma vaga CLT, com assistência médica, com tudo, né? E ele tá lá até hoje, maravilhoso, tá se dando super bem. A idade média das pessoas é 26 anos na empresa. E assim, ele diz que sai para happy hour, ele faz parte mesmo da equipe, né? Ele adora o que ele faz. Então, eu acho que é um caso assim emblemático, né? É raro, é muito raro. É muito raro, né? Muito raro, Dá tempo de contar da Marli? Mas super. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse caso, toda essa empresa, ela tem uma mentalidade diferente que aceita, né? Acolhe esse talento mais velho. Como é que foi esse processo? Você acha, antes da gente falar da Marli? Olha, o que ela me disse é que eles nunca tinham parado para pensar nesse assunto. Simplesmente assim, era uma pessoa que prestava um serviço que era excelente e eles falaram, puxa, a gente, vamos ver se essa pessoa topa. Então, assim, não teve um preconceito, entendeu? Tipo assim, né, a Carla é muito boa. Carla, você topa vir fazer isso para minha empresa full time? É um pouco isso, né? Então, vamos dizer, foi uma coisa que ninguém parou para pensar quantos anos ele tinha. Então, eu acho que mostra uma cabeça um pouco diferente mesmo. Porque se é um processo normal, eu abro uma vaga, eu vou pedir currículo, né? Vem um currículo e olha, 70 anos, o que acontece à empresa? Não, 70 anos, o cara já está aposentado. E ele estava aposentado já. Estava trabalhando. Ele não parou de trabalhar porque ele se aposentou, né? Segundo ele, a aposentadoria é que complementa a renda, porque a aposentadoria tem um valor baixo. E ele não consegue se manter só com isso, né? Ele é separado, mora sozinho. Antes de falar da Marli, pessoal, fiquem aí. Coloca-se ou não a idade no currículo, porque você está falando e isso é um assunto que dá muito pano para manga, né? Olha, hoje em dia ninguém mais coloca.
Ninguém coloca. Então, eu estou te falando isso porque até uma pessoa, um amigo mais novo da minha filha, tal, me pediu uma ajuda para dar uma olhada no currículo dele e tal, e não tinha idade. Eu até falei, nossa, você não colocou sua idade? Ele falou, não, não coloquei porque não, acho que isso não agrega nada, né? Uma pessoa que tem, sei lá, 30 anos de idade, né? Eu falei, interessante, porque no seu caso Uhum. né, é visto pelo mercado como uma coisa boa, né? E eu acho interessante porque como eu lido muito mais com pessoas acima de 50, todo mundo quer esconder, e não só a idade, como os vestígios, né? Que ano eu me formei, que ano eu fiz isso, que ano eu fiz aquilo, né? Não, não é praxe colocar. Agora, uma hora vão te perguntar, né? Ou vão fazer essa conta, porque você vai ter que pôr, né? Você vai ter que pôr a tua experiência profissional, provavelmente você vai pôr o ano que você se formou, ou os cursos que você fez depois de pós-graduação ou de mestrado e tal. Então, eu acho que não é muito fácil esconder. Tem empresas que já utilizam seleção às cegas e que não querem saber nada disso, mas são pouquíssimas. Quer dizer, tem que ter transparência, né? Porque senão você mente aqui, você vai Aí você vai ser perder tempo. barrado ali na frente, Você né? vai perder um tempão, porque aí você vai... E outra, tem muitas plataformas, né, hoje em dia. Hoje em dia, assim, nem está se usando tanto currículo. Na verdade, você se cadastra numa plataforma, tem uma vaga, você se cadastra. Aí já no cadastro eles pedem sua data de nascimento. É a coisa mais rara que tem não te pedirem. Eles falam que é lá para outra coisa que não tem nada a ver com a questão de etarismo e tal, mas a gente sabe como as coisas funcionam, porque eu fui headhunter e eu já estive do outro lado também. Então você olha assim a faixa etária e a empresa normalmente pede dentro de um limite que são as normas de idade dela. Né? Então, vamos dizer que na minha empresa, todos os gerentes têm em torno de 40 anos, dificilmente eu vou entrevistar um cara de 65 Uhum. para essa posição. Entendeu? É muito difícil. A não ser que seja assim, uma vaga muito difícil e uma pessoa muito fora da curva. Senão eu não vou nem me dar o trabalho de chamar. É assim que normalmente as coisas funcionam. Está mudando porque agora o que as empresas estão fazendo, elas estão tentando fazer buscas intencionais. Então, eu vou fazer um programa onde eu vou trazer pessoas acima de 50 anos, né, para eu ter mais diversidade etária dentro da minha equipe, coisa e tal, né? Mas quando é assim, ainda são tipo 10 vagas, 7 vagas, 5 vagas. Eu faço um carnaval, né? Ah, é um programa assim assado, É. blá, blá, blá. Quantas vagas são? 5, né? Qual é o salário? Não, isso a gente não pode falar. Que também é outro ponto, entendeu? Porque você vem num crescente com o seu salário, você perde o emprego, faz assim na hora de você retomar. Então, por isso, às vezes vale muito mais a pena você ser PJ. Porque para você voltar, o custo para você voltar para dentro de uma organização, muitas vezes não compensa. Porque você vai ter que voltar num programa para ser um estagiário sênior, né? Um senhor estagiário, como no filme. Então, sei lá, você ganhava, vamos dizer, 10, né? 10. Você volta para ganhar 3. E olhe lá. E você vem com a mesma bagagem, A tua né? bagagem você não perdeu. Tudo É. bem, eu acho que você vai muitas vezes aprender, você vai para uma área diferente, você vai trabalhar em metodologia ágil, que muitas vezes você não sabe exatamente do que se trata. Então, serve como uma bela atualização. Não é que não é bom, eu acho que é bom também. Se você tiver disposta a isso, também é bacana. Só que assim, não é que as empresas são boazinhas. As empresas, elas têm números de diversidade, esse é um número de diversidade também no balanço, né? Mas isso é por lei? Não, não é por lei, mas se você é uma empresa ESG, né? Se você quer mostrar que você. Eu fiz agora esse curso eu tirei a minha certificação de conselheiro ESG com foco no Quer social. explicar o que que é SG para nossos A tradução, né? Na verdade, a gente está falando aí de sustentabilidade, né? governança, Governança e etari... social, a parte social, que social, são isso. todos os stakeholders envolvidos, né? Então você fala dos fornecedores, dos clientes, dos funcionários, dos acionistas, né? O S do ESG é isso, né? Sustentabilidade e governança, a governança da organização
organização. Então, hoje, com essas demandas de ESG, as empresas elas querem mostrar que elas estão fazendo coisas voltadas para isso. Só que muitas vezes é também para mostrar, né? Só uma vitrine, né? Não é de fato. Ainda é. Uhum. Apesar que, assim, quem conhece acaba cobrando algumas coisas, né? Então, por exemplo, eu, Fran, presto serviços para uma empresa que coloca lá ESG, e a empresa me pede 3 meses para pagar uma palestra. Eu só vou pagar 3 meses depois que você fizer. Isso é tão comum, né? Pois é, mas isso não é correto. Concordo. Entendeu? Porque tem que ser um ganha-ganha. Né? Ou, sei lá, tem várias coisas voltadas para ESG. Mas, assim, uma das coisas, uma das grandes preocupações da empresa é o risco reputacional. Uhum. É a minha reputação. Porque hoje, alguém entra lá nas redes e fala alguma coisa, o estrago é gigante, né? Então, por isso que muitas empresas estão preocupadas em fazer essas coisas, sabe? E trazer diversidade está dentro disso também, né? Então, eu acho que é uma coisa que acaba empurrando para que isso aconteça, mas nem sempre do melhor jeito. A Marli se enquadra aí num exemplo positivo? Conta da Marli. A Marli é um exemplo maravilhoso, porque depois é que eu soube que não era CLT, mas tudo bem, porque ela tem 85 anos e trabalha numa empresa de condomínios. Então, dá para imaginar, mulher, 85 anos, e ela me contando, ela falou assim, olha, eu acho que hoje as coisas estão muito fáceis, porque ela cuida, ela agiliza as coisas junto aos órgãos de prefeitura e tudo mais, quando vendem terrenos, né? Ela conversa com corretores, tá? Ela falou, hoje está tudo muito mais fácil, porque eu faço tudo por WhatsApp, Pix, eu nem preciso pegar meu carro e ir no banco, porque eu dirijo. 85. Eu que lido com a questão de etarismo, fiquei espantada com a desenvoltura dela com todas essas questões tecnológicas, né? Então, assim, é uma pessoa que está super ativa e aí eu ainda falei para ela, eu falei, bom, mas e você se reporta a quem? Você tem um chefe, um gestor, como que é? Não, ela falou, eu me reporto aos donos, mas eles estão bem velhinhos. Ela falou isso. Né? Na hora não me ocorreu, mas eu devia ter perguntado, mas qual a idade deles, sabe assim? Então, é uma coisa interessante isso, e assim, uma pessoa muito ativa, e ela falou, olha, Fran, eu trabalho primeiro, a minha aposentadoria é muito baixa, né? Porque vou falar para você que não dá nem R$2.000, não dá para fazer nada, porque eu pago meu aluguel, eu sou solteira, e eu cuido da minha vida, e eu preciso me manter, então o meu trabalho é para me manter. E com o que eu recebo de aposentadoria, eu não conseguiria ter o que eu tenho hoje, fazer o que eu faço, ter o meu carro, ter minhas coisas. E o meu trabalho me propicia isso. E o meu contato com outras pessoas, minha lucidez, o fato de eu poder estar em contato com os outros e tal. Então, isso eu achei maravilhoso, né? Uma pessoa assim ter essa oportunidade, né? Essa possibilidade. Que isso eu acho que assim, dentro de uma empresa seria uma coisa, uma empresa maior, que eu imagino que não é uma empresa tão grande, mas dentro de uma empresa maior, eu acho que se a pessoa não for o fundador, dificilmente vai ter um espaço. E você tem visto outras histórias boas ou... Muito boas, mas são histórias de pessoas que estão já um pouco mais de tempo, pessoas que fizeram carreira, né, que são responsáveis por suas áreas. Eu estou vendo várias coisas interessantes, mas o que eu percebo em comum, assim, é essa mentalidade muito ativa, muito proativa, sabe? Essa coisa de pessoas que estão muito felizes com o que elas fazem, né? Por exemplo, eu entrevistei uma pessoa que trabalha numa indústria farmacêutica também, que ele tem 77, se eu não me engano, e assim, ele viaja, ele faz contato com os médicos, sabe, para falar sobre 2 produtos específicos daquela farmacêutica, ele é Key Account. E ele também é uma pessoa assim que tem um jogo de cintura, sabe, que está sempre fazendo curso, se atualizando. E o que eu percebo também é que as empresas não excluem essas pessoas, sabe? Ele é convidado a fazer cursos, ele é convidado a participar de treinamentos. E isso também eu acho que é uma coisa bacana, que você vê que não é a pessoa procura, mas a empresa também incentiva, né? Esse Roberto, ele vai atrás de coisas e pede, traz para a empresa que ele quer fazer, mas a empresa também aponta para ele, olha, está tendo um curso de tal coisa, você não quer ir lá fazer?
né? Então, isso também eu acho que é importante, que é você tratar como um profissional qualquer da tua equipe, que você quer que se desenvolva. Você não vai achar que porque ele já está com 70 anos, 75, ele não precisa fazer Que mais ele é nada. carta fora do baralho, É. né? Agora, uma coisa que está me chamando a atenção é que na maioria são homens, não mulheres. E na maioria tem mais tempo de casa. Não são recém-contratados. Logo, logo eu vou baixar um pouco minha régua e vou descer para os 65 para ver um pouco como que tá. Eu quis mesmo começar nos 70, porque eu achei que eu nem ia encontrar, para falar a verdade. Eu até que eu encontrei. Amanhã eu vou conversar com uma gestora que disse que tem 3, né? E eu quero saber quais são os setores, né? Eu vou escrever um livro contando um pouco isso. Eu quero saber quais são os setores onde é mais fácil para os mais velhos se realocarem. Interessante porque, como minha idade não me define, eu comecei a procurar também algumas empresas Uhum. para. Principalmente eu queria agências de publicidade, porque Hum. a gente precisa conscientizar as marcas que estão completamente perdidas. É o que a gente falou. Não adianta você colocar uma mulher velha, né, Sim. uma negra, e achar que isso é diversidade. Eu fui em 3 agências, eu não consegui nem ser recebida. E na que eu consegui, não teve. Quer dizer, olha, falou, olha, são 160 mil seguidores, ali você tem né, um lugar que você pode fazer pesquisa de mercado, que é super qualificado. Não, e olha, uma agência de publicidade são pessoas jovens, então é legal essa questão dos setores, né? Porque Esse de agência, eu tenho até uma historinha rápida que eu acho que é muito interessante. Eu fui conversar com um dos sócios de uma agência, são vários sócios, e ele é o único que é 50 a mais. E ele me colocou o seguinte: Fran, a gente tem uma dificuldade com o cliente, porque nas áreas de marketing das organizações, você tem pessoas jovens que olham para as agências e esperam que quem venha seja um jovem todo descolado. Ele falou: eu tenho que me vestir de um jeito todo descolado e levar alguém bem mais júnior da minha equipe comigo. E muitas vezes o cara de marketing da empresa se dirige a ele como se eu não estivesse lá. Ele se sente invisibilizado pelo cliente dele e a empresa é dele. Olha que coisa louca. Quer dizer, é um trabalho muito profundo que tem que ser feito. não, e é tão louco porque eu fui cobrir um evento e era de uma indústria farmacêutica super grande e o pessoal de marketing e de mídia era muito jovem. Uhum. E vem um preconceito da minha parte. Da sua parte? Eu falo, o que essa pirralha que entende, né, disso? Por que é ela que vai decidir se eu vou ser contratado ou não? Porque também a gente tá vendo um contrato. A gente também tem preconceito, porque você fala, bom, É como é que isso. ela vai saber se eu sou capaz ou não, né? Se eu posso ser mãe dela, quase avó, né? Mas é isso, é por isso que a gente tem que quebrar isso. E não é fácil de você quebrar, porque preconceito é uma segunda camada, vamos dizer assim, né? Primeiro é o estereótipo, que é uma generalização, né? Então, sei lá, brasileiro gosta de samba, como se todo mundo gostasse de samba. Então, não é necessariamente uma coisa ruim, boa ou ruim, estereótipo. Quando você desce no nível do preconceito, você já está mexendo com o sentimento, é uma coisa que te incomoda. Né? Então, por exemplo, me incomoda eu lidar com um cara, com um velho numa agência. Não é uma coisa que você às vezes percebe. Me incomoda, sei lá, que eu sempre uso esse exemplo porque eu acho que ele é excelente para você entender isso. Me incomoda que meu filho de 28 anos tenha uma namorada de 40. Entendeu? Me incomoda. É Claro um que eu negócio que entendi. incomoda. É. Então, o preconceito ele é muito mais difícil de você trabalhar porque é um sentimento. E o sentimento, né? Tua mãe deve lidar com isso o tempo inteiro. Para você trabalhar um sentimento, você precisa mexer muitos pauzinhos e ainda assim não necessariamente você vai conseguir. Por isso que até hoje a gente tem racismo, né? Infelizmente. Né, eu estava num evento no Ibirapuera e eu sou super ativista, né? E tinha um casal que a mulher era muito mais velha e com um homem muito mais novo e muito linda e ela, vou falar preconceituosamente, parecia uma vovó, porque ela tinha um chale, ela tinha um coque, ela tinha um óculos, parecia. Acho que eu olhei tanto e aquilo me incomodou que ele abraçou ela.
para Aham, mostrar, olha, essa é minha mulher. Quer dizer, aham. nós que trabalhamos com isso, o tempo todo É. nos pegamos. Eu não sei você, se Então, me deu uma vergonha. dá vergonha. Eu assim, para te falar a verdade, assim, não me pega tão forte, mas já me peguei em algumas situações, mas que assim, na hora eu já, ops, É, a eu gente tô, se né, porque percebe, né? o tempo inteiro eu tô me policiando para essas coisas, mas a gente foi criado, né, um pouco nesse ambiente social. Então, tem várias coisas, né? Aquela história da idosa de biquíni na praia, né? E aí você junta a questão de corpo, da pessoa não ter um corpo perfeito e tá com né, de estar com uma roupa XPTO. Então, a gente tem, as mulheres, elas são as piores para esse tipo de coisa ainda. A gente fala em sororidade, mas a gente precisa caminhar muito Muito. ainda, né? Porque a gente foi. Eu ouvi um podcast outro dia, eu achei fantástico, a Jane Fonda contando, né? Que ela só percebeu que ela não tinha amigas de verdade mulheres quando ela teve a filha dela começou a ficar adolescente, sei lá, e aí ela falou, caramba, né? Eu sempre competi com as outras mulheres. Que coisa besta. Eu só consegui ter realmente amigas, mulheres depois de velha, ela falou. Né? Porque a gente foi criada nessa geração, né? A gente foi criada num ambiente que a mulher ela tinha que seduzir. Então ficava uma competindo com a É, outra. Uma coisa totalmente. Foi muito interessante. porque nosso trabalho, ele é bem difícil, né? Eu É, acho que ele é muito legal, muito estimulante, mas é um trabalho de quebrar os nossos preconceitos, de sim, quebrar esses preconceitos que você está falando dentro das empresas. Você acha que está mudando, voltando um pouquinho para acho. Acho as que está mudando, organizações? mas assim. Eu acho assim, você tem muitas pessoas com boa vontade dentro das organizações que querem mudar, que querem, né? Então, normalmente, assim, a pessoa que vem me contratar ou que vem falar comigo e tal, é a pessoa que, não, Fran, a gente vai fazer acontecer. E assim, muitas vezes a gente vê que são pessoas que estão realmente super empenhadas, super engajadas, só que assim, se o cara lá em cima não tá, né, se isso não tá no DNA da empresa, não vai, entendeu? Não vai, porque tem que ser uma coisa assim, por exemplo, eu estou pensando, eu lembrei aqui de uma empresa que isso está no DNA, então você vê que um monte de coisas que eles fazem, é igual quando você fala, vamos combater o etarismo, né? No Brasil, por exemplo, né? Como que a gente faz? A gente tem que atacar várias frentes, não adianta a gente, né? Por exemplo, o meu negócio é empresa, não adianta eu querer fazer tudo porque já não dou conta do que eu estou fazendo. Claro, Eu falo com a empresa, né? Agora, alguém tem que atacar a esfera pública, porque se não a gente não caminhar na esfera nossa, pública, claro. nada vai mudar, né? A gente precisa pensar nas escolas, porque senão essa nova geração que vem. Uma vez eu fiz uma gravação de um podcast assim, os filhos da pessoa que estava me entrevistando estavam sentadinhos ali. Na hora que terminou, a menina veio falar comigo, ela falou, Fran, eu adorei, eu amei, eu achei que eles estavam entediados. Ela falou, eu lembrei muito da minha avó, porque ela fica, às vezes no domingo, ninguém dá atenção para ela. Fica todo mundo batendo papo. Sabe assim? Então, eu falei, gente, precisa alguém falar com as crianças. Não, porque essas crianças também não vão ter previdência, né? O que que Então, vai é acontecer? isso. Então, É. assim, a gente precisa atacar todas as frentes, entendeu? Então, eu acho que a gente não adianta, é muito grande isso, né? É muito grande. Então, todo mundo tem que fazer um pouquinho. Você sabe que às vezes dá uma exaustão, né? Ai, Às me vezes eu fale. acho que eu tô assim, sabe, enxugando o gelo. Eu acho muito legal, né? Eu acho que mudar, as mulheres mudaram muito, mas é uma. Porque por enquanto é na fala, né? Assim, a É, gente vê algumas coisas, mas a gente tá lá falando, 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 né? é, mas você me perguntou, né, se as coisas estão mudando. Por exemplo, hoje a gente já está falando de menopausa dentro da empresa. Uhum. Antes você não falava sobre isso, né? Então, que as mulheres, elas passam por processos em diferentes etapas da vida e a gente tem que preparar as lideranças para isso. Uhum. Né? Por exemplo, menopausa é um assunto, tem vários outros assuntos. Então, assim, eu acho que as empresas hoje, não todas, né? Talvez também porque eu estou numa bolha São Paulo, capital, e empresas grandes, multinacionais que lidam com isso num primeiro momento e tal. Então, tem uma bolha aí,
mas que é uma bolha descolada que acaba sendo formadora de opinião, que está querendo trazer coisas novas, diferentes. E aí você tem um monte de gente que vai atrás e que, opa, o que é isso? Licença paternidade? Falar de menopausa na empresa, né? Então, assim, aí você começa um processo de mudança, que vem assim, né? Que nem um rolo compressor, mas é devagar, mas a coisa vem. Então, eu acho que a mudança está acontecendo, sim. Tira uma dúvida que me veio uma coisa na cabeça. Diga. Fala um pouquinho da aposentadoria compulsória, se nas empresas elas têm uma idade. Isso foi uma dúvida que me apareceu. Não é uma coisa que depende de empresa para empresa. Por exemplo, a primeira empresa que eu trabalhei, que era um banco multinacional, ela tinha. Então, você tinha uma idade que você tinha que sair, você tinha que se aposentar. Não tem a ver com a aposentadoria pública, vamos dizer assim. Você tinha que se aposentar, sair do banco com aquela idade, que eu acho que era 62, eu não lembro qual era a idade. Que a ideia era assim, abrir espaço para outras pessoas crescerem, né? Só que era uma coisa assim, forçada, porque, né, você tinha pessoas excelentes, você tinha pessoas que tinham mesmo que sair, que já deveriam ter saído, e não tem a ver com a idade, né? E existem pessoas que não precisariam ter saído, né? E hoje você ainda tem várias empresas, e grandes, muitas empresas grandes, que têm essa aposentadoria compulsória, que aí normalmente calha junto com a idade da aposentadoria da pessoa, e aí a pessoa já se aposenta e já sai. Que é bem etarista isso, né? Antigo, digamos. É bem né? antigo, bem etarista, mas tem empresonas, eu não vou dizer o nome aqui, mas tem uma que Tem mesmo. Tem empresonas. Que trocou até a presidência do banco, né? Fran, nós temos 5 minutos, eu quero que você dê a sua mensagem, para as pessoas assim não se desesperarem. Fala aqui um pouco ali dos seus, conta das suas redes, né? Vamos lá, então. Eu acho aí, ó, e mostra o seu livro. Então tá. Esse aqui tá saindo, etarismo, são cartas para. Esse então é mais para pessoal de RH ou psicólogos, enfim, que são 100 cartas com perguntas sobre etarismo, para a gente gerar discussão, debates, reflexões, enfim, está sendo lançado esta semana, inclusive, né? Fora isso, eu acho que falando um pouco para as pessoas que estão no mercado, que estão aí querendo se reinventar, ou enfim, que estão se recolocar, né? se recolocar, que estão desanimadas, né, com isso que está acontecendo, com o etarismo e tal, eu não quero deixar mensagens desanimadoras, né, porque eu acho que está mudando, eu só acho que você não pode encarar só o mercado empresa, né, você tem que encarar o mercado como possibilidades gerais, né? Então, parcerias, né? Você prestar serviços, você fazer coisas diferentes. Então, olha o LinkedIn, tem várias coisas que aparecem lá, né? Vê o que as pessoas, sua rede está fazendo, né? Olha um pouquinho o que está acontecendo, olha, se atualiza, faz cursos, né? Pensa o que você poderia oferecer, né, dentro daquilo que você faz de diferente, sei lá, de repente você pode fazer alguma coisa totalmente diferente. Por exemplo, eu não imaginava que eu poderia, sei lá, fazer produção de conteúdo, né, e cobrar por isso, né, para escrever. E é possível, né? Então, sobre um assunto específico, eu não sou jornalista, mas eu escrevo e eu recebo quando eu escrevo para alguns veículos, né? Então, isso é uma possibilidade, né? Ou você pode oferecer mentoria, tem plataformas onde você pode oferecer serviços, pesquisa sobre essas plataformas, né? Então, eu não vou lembrar os nomes agora, mas tem várias plataformas que você pode oferecer partes do que você faz. E aí você vai ganhar pelo que você está oferecendo, né? Então tem várias coisas bacanas. Inteligência artificial, pelo amor de Deus, não tenha medo, né? Vai, mexe lá no chat GPT, lá, vê como funciona. É ridículo de fácil. Fácil. Parece difícil, mas é muito fácil. Né? Como ele, tem várias outras coisas. Tem um negócio que chama Gama, que eu achei demais, não sei se você já viu. Não, Gama não conheço. Não, então entra no Gama e põe lá, você quer fazer uma apresentação sobre algum tema, né? Em menos de 1 minuto ele te cria uma apresentação que você pode baixar em PowerPoint. Tudo bem que você vai depois dar uma ajustada, melhorar um pouco o conteúdo, mas assim,
a base está pronta. Então, assim, a inteligência artificial não está aí para roubar teu emprego, né? Você que tem repertório, tem bagagem, você vai melhorar aquilo. Por exemplo, eu até brinquei com meu marido, ele trabalha com um negócio que é cilindro de estampar tecido. Aí eu falei, vou fazer uma apresentação sobre cilindro, eu não entendo nada. Aí eu coloquei lá algumas coisas, que era a apresentação sobre cilindro, saiu a apresentação prontinha. E eu mandei para ele, eu falei, que tal minha apresentação sobre cilindros? Aí ele leu, ele falou assim, você que fez isso? Eu falei, foi, mais ou menos, fui eu que fiz, eu e aí. Aí ele falou, olha, tá quase boa, você precisa ajustar aqui, isso aqui tá um pouco raso, não sei o quê, mas não estava errado. Então, olha, é isso, né? Eu acho que assim, a gente tem que parar de ficar, vão sumir os meus empregos, não vai mais ter emprego para mim. Lógico que vai ser diferente do emprego que você tem hoje, ou que você tinha ontem, né? Mas sabe, você tem uma inteligência que a IA não tem, né? E é esse que vai ser o diferencial. Então, eu acho que é isso. Só para, ainda tem um minutinho, né? Eu falo por mim, tem que pôr uma energia, né? Porque não vem pronto. Não, 100% pronto não vai estar. Não vai. Tem que pôr uma energia e ir, né? Exatamente. Vai lá e faz. Não pensa que é impossível. Adorei. Falamos 1 hora. Olha só, passou rápido. Só fala a sua rede, se alguém quiser entrar então, com você. @Fran_Winandi, o meu Instagram. Com Y no fim, né? Isso, Fran Winandi. E Fran Winandi 1 no TikTok. E Fran Winandi no LinkedIn. Facebook eu não uso para Eu também não uso mais. Tá bem parado. O meu também. Obrigada, viu? Obrigada a você. Obrigada, pessoal. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que eu adorei. Obrigada.